E agora é o seguinte, nós vamos pausar o jogo. Não vamos pausar o jogo, né? Vamos mudar um pouco o assunto, até porque tem notícia, tem informação de momento. O bagulho ficou louco e tem informação importantíssima vinda do Jardim Tóquio. Informação importante: Jorge Castilho não é mais treinador do Maringá Futebol Clube, Lanza! Exatamente, Hugo Oliveira. Informação que vem do Centro de Treinamentos do Maringá Futebol Clube é que acabou. A passagem de Jorge Castilho pelo Maringá Futebol Clube se encerrou nesta tarde de hoje. Em nota, o Maringá Futebol Clube diz o seguinte, abre aspas: o Maringá Futebol Clube comunica que, em reunião realizada entre a diretoria executiva e o técnico Jorge Castilho na manhã desta quinta-feira, 31, ficou definido, em comum acordo, que o treinador deixa o comando técnico da equipe principal. Castilho encerra sua passagem pelo MFC como o segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro, com uma trajetória marcada por conquistas históricas, evolução e entrega absoluta ao projeto do clube. Foram 148 jogos à frente do Maringá, em 6 temporadas, com 70 vitórias, 44 empates e 34 derrotas, alcançando um aproveitamento de 57%. O treinador chegou ao clube em 2020, ainda na disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense como auxiliar técnico, e assumiu o comando principal na 8ª rodada, conquistando seu primeiro acesso pelo clube. Em 2021, iniciou novamente como auxiliar técnico e na 4ª rodada do estadual, assumiu a equipe de forma efetiva. Desde então, ajudou a transformar o Maringá Futebol Clube em uma referência esportiva. Sob sua liderança, o tricolor conquistou o acesso à elite do futebol paranaense, foi vice-campeão estadual em 2022, 2024 e em 2025 e alcançou feitos inéditos como acesso à Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2024 e a chegada à terceira fase da Copa do Brasil em 2 edições, 2023 e 2025, com vitórias memoráveis contra Sampaio Corrêa, Marcílio Dias, Flamengo, América Mineiro e Juventude. Mais do que os resultados, Jorge Castilho entregou ao clube uma identidade, um modelo de trabalho e uma cultura de excelência que elevaram o nome do Maringá Futebol Clube a nível nacional. Foi protagonista do período de mais vitória da história do clube, marcando seu nome de forma definitiva como o técnico mais vitorioso do MFC. O Maringá agradece profundamente pelos anos de dedicação, competência e profissionalismo e deseja ao Jorge Castilho sucesso em seus próximos desafios. Reconhecemos que este ciclo se encerra neste momento, mas as portas do clube estarão sempre abertas para quem fez tanto pela nossa história. O clube informa que já trabalha na contratação do novo treinador da equipe para a sequência da temporada. Nota da assessoria de imprensa, portanto, Jorge Castilho não é mais o técnico do Maringá, Hugo Oliveira. Bom, é o assunto. Inclusive, a última entrevista que Jorge Castilho deu como treinador do Maringá foi na Pinga Fogo FM. Olha, vamos ser bem sinceros. Quero ouvir o Sérgio Maurício. O Thiago Borsato tá chegando por aqui também, já nesse momento de turbilhão. Mas, Sérgio, terminou a passagem de Jorge Castilho no Maringá Futebol Clube. A gente comentava que em alguns programas no nosso Pinga Fogo Esporte Clube que essa história de eles estão reunidos para tentar ver elenco, aquela coisa toda, a gente sabia que essa conversa não estava colando. Toda vez que acontecia um resultado adverso, os últimos resultados, tinha aquela demora, o Jorge Castilho acabava ficando cada vez mais em demora para vir para as coletivas, um semblante, um ar mais entristecido. Acho que a gente já estava percebendo que isso já estaria acontecendo e, pelo jeito, a decisão foi tomada. Fala ali em comum acordo, mas a gente sabe que não é bem assim também. Porém, Sérgio, o que vale a pena a gente dizer? Terminou a passagem do Jorge Castilho. É o que precisa para o Maringá seguir e, quem sabe, dar essa guinada? É aquela mexida que o elenco precisava? Acredito que sim, né? Acho que
O Castilho, de novo, né? Eu achava ele, até por conta da história e tudo, né? Antes de tudo, respeito máximo a tudo que o professor fez, né? As finais que chegou de estadual, as tentativas de subida e a subida na Série D depois, aí porque teve antes Camboriú, alguns outros confrontos, as histórias que fez na Copa do Brasil. Sempre achei um técnico muito competente, mas acredito eu que entrou ali num ano de, como é que eu posso dizer, teimosias, né? Como a gente falava aqui nos Pinga-Fogo Esporte Clube e tudo mais. E acredito que nisso acabou quebrando um pouco a comunicação com o elenco, acabou também prejudicando, né? Porque querendo ou não, chegava muita crítica à diretoria e tudo mais, então chegou um momento que o ambiente ficou insustentável, até porque 10 jogos sem vencer não é pouca coisa, né? Acho que ele ganhou uma tolerância muito boa, inclusive, pelo nome, por toda a história que ele tem dentro do Maringá. Mas acho que chegou o momento de avançar, de passar de fase e, acima de tudo, né? Ainda tentar salvar o ano do Maringá antes que aconteça o pior, antes que aconteça qualquer tipo de tragédia. Porque, lembrando, né? Caso o Maringá não vença mais nenhum jogo até o final do campeonato, é rebaixamento. Então precisava realmente dar esse start, que chegue um professor muito competente, consiga respirar e dar um ar novo aí para esse time. E principalmente, né? E aí, uma cutucada, mas com um toque de elegância, gentileza, nada contra o Castilho, mas que utilize os laterais, né? E que sirva também de exemplo para ele, né? Que às vezes, e a gente já viu isso acontecer por diversas vezes, que você morrer abraçado, vários treinadores já morreram abraçados com suas convicções. Tem hora que, para o bem do projeto, você precisa se desfazer um pouco das suas convicções e abrir mão para que o projeto possa voltar a ter aquele sucesso que teve. Acho que ficou sim um estilo de jogo manjado, ficou um estilo de jogo onde estava muito fácil jogar contra o Maringá, né? Então a gente viu esse estilo ir se definhando aos poucos, ia caindo aos poucos. E estava cada vez mais evidente isso, Sérgio. E querendo ou não, né, quem está em volta, e é isso que é mais importante, né? Acho que é por isso que a questão da humildade sempre, da questão de você não se perder, né, não achar que é autossuficiente. Não está disponível a ouvir críticas, a receber, a mudar, a se alterar, a divergir, né? Eu acho que esse não se comunicar com o externo acabou tendo essa queda assim de maneira grave, né? E aí o que acontece? A partir do momento que você tenta negar, chega em toda a coletiva de imprensa, fala que o time está tendo evolução, fala que está acontecendo alguma coisa e o resultado não está mostrando, assim, a torcida é a última que vai se chatear. Antes disso, os jogadores já estão percebendo, já está percebendo que está desgastado, que está chateado. Chega um ponto que até a diretoria, quando vai estar lá, vai ver a relação do ambiente. Vai ver o que está acontecendo, vai receber a cobrança, também vai se chatear, chegar até o ponto do torcedor também ver que a coisa não está acontecendo, né? Então, eu acho que ele teve ali um momento de cegueira mesmo, sabe? De tampar os olhos e ver os reais problemas que ali estavam acontecendo e se prendeu a um momento, sabe? Me lembra muito assim, vamos assim dizer, um ator que foi muito importante em alguns filmes, fez aqueles papéis ali numa década, vai muito bem. E aí depois dali ele mantém aquele mesmo perfil de atuação e vive daquela história que aconteceu antes. E aí tá sempre mudando, o futebol é sempre diferente, você tem que estar se reinventando, tem que estar mudando, não pode ficar parado realmente achando que tá tudo certo. Até porque foi tão bom, foi tão inovador, que todo mundo estudou, e aí já diria, e aqui eu vou fazer a moral, brilhantemente na beira do campo, o estilo de jogo ficou manjado. Parabéns ao Eduardo Lanza. Bom, deixa eu dar boa noite para ele que encarou um trânsito pesado, chato, da cidade de Sarandi até aqui em Maringá, na região metropolitana. E chegando aqui, ele acaba sendo surpreendido como todos nós fomos. Então deixa eu dar uma boa noite para ele e já colocar ele nessa gelada aí. Thiago Borsato, muito boa noite. Você veio pronto para falar de São Paulo e Atlético Paranaense. Não esperava ter que falar da demissão de Jorge Castilho, né, Thiago?
Muito boa noite, Hugo Oliveira, boa noite, Sérgio Maurício, Eduardo Lanza, Leandro Silva, e cumprimentando a vocês, a essas feras aqui, todas reunidas. Eu cumprimento também aquela que está reunida nas casas, nos lares, nos carros, nos ônibus, enfim, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Até no serviço, né? Até no serviço, por que não, né, Eduardo Lanza? A nossa rica, maciça, renomada, qualificada e, podemos dizer assim, Hugo, surpreendida audiência nesse momento. Pinga fogo! Estava aqui, inclusive, ouvindo vocês, né? Estava lhes ouvindo quando vocês anunciaram aí a notícia do Jorge Castilho. E por mais que seja uma surpresa, que pegue a gente, né? É sempre uma notícia, não digo inesperada, mas pelo menos que causa um certo furor, causa uma certa apreensão, o nome que vem, e faz sentido a demissão, se não faz. Mas isso a gente tem que entender que é parte do processo, é parte do futebol brasileiro. A gente já viu o técnico ser campeão de Copa do Brasil e Libertadores e ser demitido para vir um outro na sequência, né, que aconteceu com o próprio Dorival Júnior, que depois ainda virou técnico da seleção brasileira. Então não significa, e uma coisa que a gente sempre tem que pontuar antes da gente falar um pouquinho mais sobre a demissão e o momento do Maringá, e não significa de forma alguma que o Castilho é um mau profissional, que o Castilho somente errou nesses jogos que o Maringá perdeu, ou que ele é o único culpado de tudo que está acontecendo. A gente também tem que colocar esses pontos para o nosso ouvinte, porque senão é claro que acaba sendo a peça mais vulnerável no quebra-cabeça, o treinador. Né, a peça que fica mais exposta, aquela que responde nas coletivas, aquela que ouve as críticas nas redes sociais. Só que tem muitas outras coisas também que podem e precisam ser revistas. Tem outras situações internas do clube, tem questões de jogadores que a gente sabe, tem a questão dos reforços que talvez não encaixaram tão bem ao longo da temporada, e isso não é somente o Castilho que trabalha em cima disso, né? Estoura no treinador, estoura nele. E aí eu coloco que até faz sentido, porque chega num momento também que parece que tudo que ele estava tentando não fazia mais, não digo sentido, mas pelo menos não trabalhava mais, as coisas não funcionavam, não davam mais certo, né? Ele tentava uma aposta, um jogador novo que foi contratado, não vingava, tentava voltar ao esquema, não conseguia, 3 zagueiros, linha de 4 com os laterais, sem os laterais, com ponta, sem ponta, jogador machuca, jogador vai embora, volta, vai embora de novo, jogador que vem e não pode jogar. É uma série de situações, e parece que chegou realmente bateu no teto, chegou nesse momento, chegou num limite, uma situação que não teria mais contorno, não teria mais resolução, pelo menos não a curto prazo, e o Maringá precisa de respostas para ontem, precisa voltar a ganhar, disse muito bem o Sérgio. Essa pontuação que está aí nesse momento não é suficiente para permanência na Série D, na Série C, é para permanência na Série D, para o ano que vem. Então precisa de alguma forma trabalhar isso emergencialmente para buscar novos ares, e vamos ver quem vai ser o profissional, já com bastante expectativa de quem pode estar por vir. Inclusive, um nome que está no mercado, que tem experiência no futebol paranense, é o Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira tem também, a gente sabe... Claudinei Oliveira não, perdão, o Cláudio Tencati. Cláudio Tencati, né? Mas a gente sabe que o salário do Tencati é um pouco mais alto. Eu vou ser bem sincero, viu, Thiago? Eu não sei se é também o momento, né? Acho que tiveram oportunidades de ser feitos. Agora, faltando 5 rodadas, me parece também um pouco de desespero da diretoria, precisando dar uma resposta rápida. Porque, como você bem disse, as críticas também chegaram na diretoria. Antes era blindada pelo Jorge Castilho, mas a direção do Maringá e a gestão de futebol do Maringá começou a ser muito questionada também nessa fase ruim. Então acabou sobrando também para eles. Então a resposta precisava ser dada. Então qual é a resposta imediata? É um treinador ser demitido. E foi o que aconteceu com o Jorge Castilho. Porém, Thiago, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Sérgio. É o chacoalhão, aquela novidade que o elenco do Maringá precisa para dar essa resposta já domingo? Se é o que o elenco precisa, a gente não sabe. Mas que algo precisava ser feito, precisava. E de novo, não é querendo colocar
não toda a culpa no Castilho, ótimo profissional, uma campanha maravilhosa, jogos históricos que a gente teve a oportunidade de viver no WD, de acompanhar o Maringá Futebol Clube. A gente não precisa aqui destacar toda a carreira e trajetória dele. Tenho certeza, inclusive, que ele voltará a comandar o Maringá num futuro, né? Não sai de portas fechadas, pelo contrário, é um excelente profissional. Mas chega um momento o que você precisa tomar uma ação. De novo, nada do que ele fazia dava certo. Colocava os laterais, tirava, colocava a linha de 3, colocava 4 zagueiros, colocava 2 volantes para jogar mais próximos, colocava um volante com meia, colocava os 2 pontas, depois no outro jogo ponta, segundo atacante, o outro com uma aranha. E eu vou até discordar um pouquinho do Sérgio, com muito respeito, é claro, que eu não acho até que ele ficou tão preso e tão teimoso. Um pouco sim. Mas ele, nos últimos jogos, a gente até foi surpreendido em alguns momentos com algumas escolhas, escalações e tudo mais. Você via um Castilho que tentava se reinventar, talvez ainda um pouco preso naquilo que deu muito certo no passado, mas que tentou se reinventar, mas não funcionou. Não funcionou. Saiu da situação de conforto dele e entrou na situação de confronto. De confronto do Maringá. O Maringá, em alguns momentos, dentro dos jogos, oscilou demais, porque não sabia como jogar. Que jogava 15 minutos de uma forma, 15 minutos de outra forma totalmente diferente. Então, muito variável no resultado, muito variável em cima da estratégia do adversário. E o time perdeu aquela sua característica, aquela sua identidade que ganhou notoriedade em todo o Brasil, virou manchete nacionalmente, virou reportagem e tudo isso. Então, talvez, Hugo, sim, novos ares, um novo comandante, um novo nome para chacoalhar esse elenco e para conseguir os pontos que faltam, pelo menos para permanência, seja interessante. Por outro lado, contudo, entretanto, mais, todavia, porém, tem aquela situação também. A gente já viu muito time que fez isso no desespero e a situação só piorou. A gente já viu. Internacional, eu ia 2016. falar o Internacional de 2016, era o meu primeiro exemplo. Faltando 3 rodadas, trocou de treinador para evitar um rebaixamento. Botou o Lisca. E não aconteceu. Então agora são 5 rodadas, é uma situação próxima. Aí você vem no ponto crucial da sua pergunta. Poderia ter sido antes? Algumas rodadas, porque a gente já percebeu essa queda de rendimento do Maringá há algum tempo? Poderia. Só que se fosse antes, talvez pra diretoria, quem tá tomando a decisão, ia ficar injusto com o Castilho. Olha, a gente não deu respaldo, a gente não. Na crise, a gente não ficou do lado dele. Na primeira maré ruim, a gente mandou o cara embora. Agora a maré ficou ruim. O nível da água foi baixando. Agora literalmente bateu na bunda. Então, eu acho que talvez 2, 3 rodadas antes, até para ter mais tempo do novo profissional trabalhar. Esse é o grande medo.